Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, né, vamos agora falar sobre os lançamentos, né, que são um tipo de movimento bidimensional. No caso, os lançamentos não são movimentos novos, né, pelo menos se tratando do que a gente já fez até agora nessa primeira aula de cinemática. Né? Como eu comentei com vocês no último vídeo, né, que eu abordei, né, que eu tratei com vocês, né, os movimentos com aceleração uniforme, né, com o vetor aceleração constante, o lançamento nada mais é do que um tipo daquele movimento. Né? O lançamento é um tipo de movimento uniformemente acelerado. No caso, eu estou dedicando, né, um vídeo separado para os lançamentos, né, e não abordei eles, né, junto com os movimentos uniformemente acelerados, porque os lançamentos tendem a ser movimentos bem explorados. Né? Talvez você deva se lembrar, na época do ensino médio, né, quando a gente estuda cinemática, normalmente no primeiro ano do ensino médio, a gente trata dos lançamentos, né, lançamentos horizontais e lançamentos oblíquos. Né? Além disso, os lançamentos são o tipo de movimento, né, mais simples, digamos assim, com a aceleração constante que a gente tem no nosso cotidiano. Né? Qualquer coisa que você pega e você joga, né, enfim, você joga para se movimentar dada a ação de uma força gravitacional, né, dada a ação da força gravitacional, que é uma força, né, que gera uma aceleração constante, a força gravitacional é constante, isso vai caracterizar um lançamento. Então, no caso, o que eu vou fazer com vocês aqui nesse vídeo, que, né, vai ser bem menor do que o anterior, já que o lançamento é um tipo de movimento com aceleração uniforme, e por conta disso eu não preciso deduzir todas as relações do último vídeo nesse daqui, o que eu vou fazer com vocês vai ser pegar exatamente a solução do nosso problema descrito no último vídeo, né, de movimentos dado a ação de uma aceleração constante. E o que eu vou fazer com vocês vai ser, né, vai ser adaptar aquela solução, né, vai ser pegar a descrição do último vídeo e adaptar para o contexto de lançamentos, para a gente ver exatamente, né, como é que são as características do lançamento. Então vamos lá, né, no último vídeo eu, né, fiz a descrição com vocês de movimentos com aceleração uniforme, e no caso eu escolhi um sistema de coordenadas, né, dessa forma daqui. A gente escolheu um sistema de coordenadas em que a aceleração estava na vertical, ok? No caso eu coloquei a aceleração voltada para o eixo vertical, né, para cima. Também escolhi um sistema de coordenadas que o vetor velocidade inicial e aceleração tivessem no mesmo plano, sendo esse plano o plano XY. Né? Dado esse tipo, né, de, né, situação, né, dado essa configuração específica, a gente chegou nessa equação da trajetória. Então vamos lá, primeiramente, né, quais são as adaptações que a gente tem que fazer, levando em consideração que a gente vai passar a descrever lançamentos. Então, vamos lá, primeiramente, o que caracteriza um lançamento? Um lançamento ele é caracterizado como sendo um movimento, né, na qual a única aceleração que o sistema físico está submetido é a aceleração da gravidade. E, né, como todos nós sabemos, a aceleração da gravidade ela é para baixo e vale g. Né? Aqui eu sempre vou escrever como g, aí você substitui o valor que você quiser, dependendo da questão, se ela for numérica. Né? Se você não for masoquista, você vai colocar 10 metros por segundo ao quadrado. Se você quiser ser mais preciosista, colocar um valor um pouco mais refinado, né, você pode colocar, por exemplo, 9,8, ou se você estiver aqui em BH e quiser colocar um valor mais refinado, 9,78 metros por segundo ao quadrado, enfim, né, a gente tem uma aceleração para baixo que vale g, ok? Nesse sentido, a gente consegue aproveitar diretamente a solução, né, que a gente pegou no último vídeo. Por quê? Porque a aceleração está na vertical. Né? Por mais que a aceleração, né, eu tenha suposto que ela está para cima, não tem nenhum problema. A aceleração continua na vertical, a gente consegue adaptar essa nossa solução tranquilamente. E como é que a gente faz essa adaptação? Se eu quero fazer com que um vetor que está apontando para cima aponte para baixo, eu tenho que colocar um módulo desse vetor como sendo negativo. Então a troca que a gente tem que fazer aqui, né, para a gente tratar, né, de um movimento em queda livre, a gente tem que trocar a aceleração por menos g, né, porque agora o módulo da aceleração vai ser g, que é a gravidade, menos porque está apontando para baixo. Okay? Além disso, eu vou fazer uma escolha aqui, okay? Que vai ser o seguinte, eu vou mudar o sistema de coordenadas, né, de forma que o sistema físico comece na origem. Okay? Até porque, né, de maneira geral, quando a gente vai falar de lançamentos, a gente sempre trata o corpo começando no chão ou o corpo começando em algum lugar que a gente trata como sendo a altura zero. Então eu vou, né, passar por um sistema de coordenadas em que o sistema comece na origem. E como é que a gente faz isso? A gente basicamente pegou o sistema anterior, o sistema de coordenadas anterior, e transladou. Quando a gente faz isso, né, esses y0 e esses x0 daqui, eles somem, porque lembrando, y0 e x0 é a posição inicial, né, correspondem às coordenadas da posição inicial. Se agora a minha posição inicial é a origem, né, então esses dois valores, x0 e y0, são iguais a zero, e por conta disso, né, a nossa expressão vai ficar simplificada. Então aqui vai ficar um x, e aqui, né, a aceleração vai ficar um menos g, e aqui, né, vai ficar um x quadrado. Então, x quadrado. Né? E aí, enfim, a gente pode, né, juntar todo mundo aqui para poder ficar um pouquinho mais agradável. Então, essa daqui é a equação da trajetória, né, para um lançamento. Okay? Além disso, tem mais uma adaptação que a gente faz,
que é o seguinte, normalmente quando a gente pega um problema, né, vou até adaptar aqui esse vetor, mas normalmente quando a gente vai, né, pegar um problema típico de lançamento, as condições iniciais elas são passadas um pouco diferentes, né, elas são um pouquinho diferentes do que como eu passei para vocês no último vídeo. No último vídeo, eu caracterizei a velocidade inicial a partir das suas componentes, né, V0x e V0y. Eu falei que a velocidade inicial ela era um V0x na direção x mais um V0y na direção y. Quando a gente vai falar de lançamentos, quando a gente vai tratar de lançamentos, normalmente, em vez de passar a condição inicial dessa forma, a gente fala que esse vetor, né, que é exatamente a velocidade inicial, ele é um vetor com módulo V0, okay, e com um ângulo, né, formado com a horizontal, né, a gente fala que forma um ângulo θ, e esse θ pode variar. Okay? Essas duas informações são análogas. Né? Passar V0x e V0y é a mesma coisa que passar o módulo do V0, né, o tamanho total do vetor, e o ângulo dele com a horizontal. Quando a gente faz isso, essas componentes daqui, né, por trigonometria, já discuti isso com vocês, né, a nossa velocidade inicial ela pode ser escrita como sendo V0 vezes cosseno de θ na direção x, mais V0 vezes seno de θ na direção y. Lembrando, a nossa aceleração é g para baixo. E por consequência, né, a gente teve que colocar esse menos g, porque a gente sempre trata, né, para cima como sendo positivo. Então, né, dado isso aqui, como é que vai ficar, né, a nossa diferença aqui na nossa equação? Qual que vai ser a nossa adaptação? Onde tem V0x, a gente tem que colocar V0 cosseno. Onde tem V0y, a gente tem que colocar V0 seno. Então, ou seja, olha só, aqui aparece um V0 cosseno, um V0x, perdão, ao quadrado, que vai ficar um V0 quadrado cosseno ao quadrado de θ. Então, deixa eu até colocar aqui de uma maneira mais agradável, né? Aqui fica g dividido por V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado, vezes x quadrado. E olha só, aqui apareceu V0y, né, dividido por V0x. Quem que é esse cara? Se a gente leva em consideração que esse é o nosso V0, o V0x ele estava para cá e o V0y estava para cá, levando em consideração que a gente sempre pode arrastar vetores, a gente pode pegar esse vetor, colocar aqui. Então esse cara daqui é o V0y, ok? E levando em consideração que esse cara daqui é o θ, V0y sobre V0x é cateto oposto sobre cateto adjacente em relação a esse ângulo θ, que é a função tangente. Então essa razão daqui é exatamente tangente de θ. E aí quando a gente vai ver lançamentos, né, na física, né, na mecânica, normalmente a gente vê a equação da trajetória dessa forma, né, normalmente é escrito assim ao invés daquela segunda forma que eu tinha escrito, né, com vocês, né, igual estava aqui antes de fazer essas adaptações. A partir dessa expressão daqui, então o nosso problema vale tudo que a gente discutiu no último vídeo vale para os lançamentos. Afinal de contas, lançamentos são movimentos com aceleração constante. Okay? Basta fazer essas adaptações que eu coloquei. Okay? Eu vou até escrever aqui, né, mais claramente as adaptações que a gente fez. Então a gente troca a aceleração por menos g. Okay? A gente trocou x0 e y0. A gente trocou esses caras aqui por 0. Okay? Porque a gente colocou na origem. E o nosso V0x a gente trocou por um V0 cosseno de θ. E o nosso V0y a gente trocou por um V0 seno de θ. Lembrando, essa mudança daqui não é uma mudança no problema, é só uma mudança de como a gente expressa as nossas grandezas iniciais. Okay? Todos esses caras aqui que a gente adaptou são condições iniciais. Eu não estou trocando as condições iniciais, eu só estou, né, adaptando a forma de escrever essas condições. Okay? Dois resultados, né, pelo menos que eu gostaria de escrever aqui com vocês, qual é o tempo que o lançamento dura, que é no caso, é uma informação que normalmente a gente utiliza para poder usar os lançamentos, e também qual é o alcance do lançamento, que também é outra informação bem importante. Como é que a gente faz para obter essas duas informações? Né? Uma delas a gente vai poder obter diretamente da equação da trajetória, mas a outra não. Qual que a gente vai conseguir e qual que a gente não consegue através dessa equação. Para calcular o alcance a gente consegue obter a partir somente da trajetória, né? da equação da trajetória. Por quê? Porque, vamos lá, a gente viu, né, que a trajetória aqui é uma parábola, né? Inclusive esse cara daqui corresponde a uma parábola, e perceba, né, agora que o movimento está com a gravidade para baixo, é uma parábola com a concavidade para baixo. Evidentemente, ninguém espera que quando a gente joga um corpo, ele vá fazer uma parábola com concavidade para cima, significaria que ele está subindo. Certo? Então o que a gente espera, e realmente é o que acontece, né, é que a trajetória vai ser uma parábola, então o corpo vai acabar fazendo algo do tipo assim, né? Ele vai escrever um movimento parabólico e vai cair, né, em alguma posição aqui na horizontal. Então, primeiramente, né, o alcance seria qual que é esse tamanho todo daqui. Okay? Para o alcance, a gente consegue obter diretamente daqui. Por quê? Porque o alcance diz respeito a um tamanho da parábola. Certo? Levando em consideração que essa parábola daqui tem essa lei da função e o alcance corresponde a uma dimensão aqui da parábola, né? A um comprimento específico
dessa parábola, que é o comprimento que começa, né, no x igual a zero e termina no outro ponto que está em x igual a zero, a gente consegue obter isso a partir diretamente dessa expressão da equação da trajetória. A informação de quanto tempo o lançamento dura, essa sim a gente vai precisar das equações horárias. Por quê? Porque essa equação ela não carrega nenhuma informação de quanto tempo, né, qual que é o tempo específico de cada ponto da trajetória. A única coisa que essa expressão fala para a gente é qual é o desenho descrito, qual é a trajetória que o corpo vai descrever. Então a gente sabe que o corpo vai passar por todas essas posições. Agora, depois de quanto tempo que o corpo vai chegar em cada uma dessas posições? Se eu quero saber, por exemplo, né, se eu quero analisar o movimento do corpo, né, o movimento desse sistema, quando ele estiver nessa posição, quanto tempo vai demorar para ele chegar lá? Somente essa equação não contém, né, a gente não consegue extrair essa informação da expressão da trajetória, okay? Até porque ela não tem informação do tempo. Mas aqui é bem simples, né? Enfim, aqui não tem nenhum segredo, né, mas aí a gente vai precisar das equações, né, das equações horárias, mais especificamente de uma equação horária. Okay? Vamos começar descobrindo o tempo, porque o tempo é mais rápido de descobrir. Né? Como é que a gente vai obter a informação do tempo que demora para descrever esse lançamento? Tem várias formas de se fazer isso. Né? A forma como eu acho mais rápido, né, de se obter essa informação é o seguinte. Olha, a gente sabe que a parábola ela é simétrica. Okay? Dado que a parábola é simétrica, dado que a solução do nosso problema é uma solução simétrica, o que a gente pode falar? O tempo que demora para o lançamento todo acontecer é o dobro do tempo que demora para o corpo sair do ponto inicial e chegar no ponto da altura máxima. Porque a altura máxima, o ponto em que a parábola está no seu máximo, é exatamente o ponto que define a simetria do problema. Né? Uma parábola, por ser uma parábola, né, é simétrica com relação a esse eixo daqui que passa pelo ponto mais alto. Então, se eu souber quanto tempo demora, né, para o lançamento, né, sair da posição inicial, né, para o lançamento começar e o corpo chegar no ponto mais alto, basta eu pegar esse tempo, multiplicar por 2 e resolver o problema. Eu sei falar quanto, então, que é o tempo que demorou o lançamento como um todo. E esse ponto daqui, que é o ponto mais alto, ele é fácil de se caracterizar. Pelo seguinte, a gente sabe, né, discutiu nos vídeos anteriores, que o vetor velocidade é um vetor tangente à trajetória. Se esse ponto daqui é o ponto mais alto, significa que a velocidade, o vetor velocidade no ponto mais alto é um vetor tangente à parábola, e como ele é um ponto de máximo, tem que ser um vetor horizontal. Okay? Se vai ter que ser um vetor horizontal, significa que no ponto máximo a velocidade é totalmente horizontal. A velocidade vertical é igual a zero. Agora, a gente sabe, né, das equações horárias, que a velocidade em y, né, para um movimento com aceleração constante, ela vai ser velocidade inicial em y mais aceleração vezes tempo. Né, fazendo as adaptações necessárias, né, vamos lá, a velocidade inicial ela é v0 vezes seno de θ, a velocidade inicial em y, e aqui a aceleração fica sendo menos g. Okay? Se no ponto mais alto a velocidade vertical é zero, significa que no ponto mais alto da trajetória, a gente, vou colocar de vermelho mesmo, a gente vai ter que zero é igual a v0 vezes seno de θ menos gt. Ou seja, qual que vai ser o tempo, né, passado a partir do início do movimento para que o corpo chegue na altura máxima? Vai ser v0 seno de θ dividido por g. Agora, se esse tempo daqui é o tempo para chegar no ponto máximo e a parábola é simétrica, qual que vai ser o tempo que dura o lançamento? Então aqui é o tempo, vou até colocar um t maiúsculo, né? Um t minúsculo, t maiúsculo, né? Tempo total. Esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser 2 vezes aquele tempo, que vai ser 2 vezes v0 dividido por g vezes seno de θ. Então está aqui a nossa primeira informação. Vou até colocar aqui, né, ela em preto e vou quadricular de vermelho. Então, está aqui a primeira parte, né? Bem simples, né? Enfim, aqui eu acho que, pelo menos eu não só acho, como não deve ser uma surpresa para ninguém, porque isso porque essa análise é uma análise de ensino médio, mas eu acho importante ser colocada aqui porque é um tipo de movimento relevante para a gente, ok? Agora vamos pegar qual que vai ser o alcance, né? Como é que a gente descobre o alcance do movimento? Vamos lá, como é que a gente descobre o alcance do movimento? Somente analisando a equação da trajetória. Olha só, o alcance do movimento não é a distância horizontal entre o ponto inicial e o ponto final do lançamento? Mas o que caracteriza o ponto final do lançamento? O ponto final é aquele que também está na altura y igual a zero. Okay? São exatamente os dois pontos em que a parábola corta o eixo x. O primeiro ponto é onde começa o lançamento, o segundo ponto é onde termina. Como a gente está colocando o corpo começando no ponto inicial, a coordenada x, né, a posição em x desse ponto daqui, que é o ponto final da trajetória, vai ser exatamente esse alcance. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá, vamos aplicar diretamente essa equação. Então, o que eu quero saber aqui é quais são os pontos, okay? Deixa eu colocar esse aqui embaixo, quais são os pontos da trajetória em que y é igual a zero. Okay? Então, a gente tem que colocar y igual a zero aqui para descobrir o alcance. Quando eu coloco y igual a zero, essa equação daqui, né, a solução dela vai ser quais são os valores de x, né, correspondentes aos pontos da trajetória na qual a coordenada y é igual a zero, que seria o ponto inicial e o ponto final
né, da nossa trajetória, ok? Do nosso movimento, do nosso lançamento. Primeira solução, x igual a zero. Ok? X igual a zero aqui é uma solução. Só que eu não quero pegar a solução x igual a zero, porque a x igual a zero eu já sei que é uma solução. Afinal de contas, o corpo começou na posição x e y igual a zero. Então eu quero pegar a outra solução. Se eu quero pegar a solução que não é igual a zero, ou seja, se eu quero pegar a solução para x diferente de zero, o que eu posso fazer? Eu posso dividir ambos os lados por x. Quando eu divido ambos os lados por x, o que eu obtenho vai ser zero é igual a tangente de θ, né, que eu vou escrever aqui diretamente como sendo seno de θ sobre cosseno de θ, menos meio de g v0 quadrado sobre, aqui no caso é multiplicado por cosseno quadrado de θ, e aqui um x, né, x quadrado não só x, porque eu dividi por x ambos os lados, ok? O que eu faço agora? Olha só, multiplica ambos os lados da igualdade por cosseno. Esse cosseno vai embora, um desses cossenos vai embora. O que eu faço agora? Isolo o x. Quando a gente isolar o x, o que a gente vai obter? A gente vai obter que a posição x, né, correspondente ao y igual a zero, além da origem, vai ser o quê? Vai ser 2 v0 ao quadrado dividido por g vezes cosseno de θ, seno de θ. Agora, o que é 2 vezes cosseno seno? 2 vezes cosseno seno é a mesma coisa que seno de 2 vezes o ângulo. Então, o que a gente obtém aqui é que a posição x desse segundo ponto daqui, né, que intersecta exatamente o eixo y, o eixo x, perdão, vai ser v0 ao quadrado sobre g, que multiplica seno de 2 θ. Agora, esse x não corresponde, né, levando em consideração que o x inicial é zero, não corresponde exatamente ao alcance. Então, consequentemente, né, com a informação que a gente acabou de chegar, o alcance de um lançamento horizontal é v0 ao quadrado sobre g, que multiplica seno de 2θ. Talvez você se lembre dessa expressão, porque essa expressão ela é uma expressão presente nos livros de física do ensino médio. Né? Não é todo professor que passa essa expressão, porque tem alguns professores, né, e eu estou enquadrado nisso, né, que acha desnecessário passar essa equação, né, no ensino médio. Não porque ela é uma equação complicada, mas é porque é uma equação a mais. Né? O raciocínio que você consegue construir um raciocínio somente a partir das equações horárias que te leva ao alcance. Né? Passar essa expressão para um aluno de ensino médio é somente passar mais uma fórmula para ele decorar, o que perde um pouco o sentido, na minha opinião, né, da análise física. Mas enfim, está aqui, né, alcance do lançamento e também tempo total, né, que demora o lançamento. Né? Dado isso aqui, vou encerrando esse vídeo. Né? Esse vídeo foi um vídeo mais curto comparado aos outros, ok? Porque, como eu comentei, né, o meu objetivo aqui era só fazer, né, as adaptações, né, mostrar como é feita a adaptação de movimento com aceleração, de um movimento com aceleração constante, né, para um caso de lançamentos. Né? A gente fez isso. E, no caso, né, obter duas informações importantes para o contexto de lançamento. Mas tudo que a gente discutiu no último vídeo, né, de movimentos, dado a aceleração, uma aceleração constante, podem ser aplicados para os lançamentos. Só 2 comentários últimos que eu gostaria de fazer aqui. Se a velocidade inicial, né, se o V0 estiver na direção Y, o lançamento vai se transformar em uma queda livre. Okay? Então, a queda livre é um tipo de lançamento na qual a velocidade inicial está completamente na direção vertical. Aí o movimento é todo unidimensional. E o segundo comentário, né, quando a gente está no ensino médio, a gente separa os lançamentos em lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Se a velocidade inicial estiver completamente na horizontal, vai ser o lançamento horizontal. Se ela tiver com uma inclinação qualquer, vai ser um lançamento oblíquo. Então, né, moral da história, só fazendo aqui uma tabelinha, se a velocidade inicial, se ela tiver em x, né, a gente chama o movimento de lançamento horizontal. Né, o próprio nome, né, já sugere isso, então um lançamento horizontal. Se a velocidade inicial estiver em y, a gente chama o movimento de queda livre. Okay? Queda livre, que eu até, inclusive, né, comentei com vocês já no contexto, né, de movimentos unidimensionais, né, logo depois, né, como um exemplo, né, de MR e UV, e se tiver componente tanto em X quanto em Y, então a gente tradicionalmente chama esse lançamento de lançamento oblíquo. Então, lançamento oblíquo. Então, né, só para que você, né, tenha aqui, né, as classificações desse tipo de movimento, mas todos eles podem ser chamados de lançamento.